Boa noite. Oi, boa noite. Vamos para mais um papo. Vamos para mais uma reflexão. Vamos para mais conteúdos quânticos. Vamos dar mais ligações neuronais. Vamos colocar raciocínios. Vamos conceituar. Vamos refletir. Muito bom, né? É muito bom. Então, legal. Vamos, gente. Estamos aqui. Vamos então, mas para isso, vamos relaxar, tranquilizar, deixar nossas mentes tranquilas. Sentem aí nos sofás, de onde estiverem, com tranquilidade, escutar com tranquilidade, né? Deixar, né, se envolver. Escutar é o aluno. Ruminar, né, é o ser humano. E refletir, falar é o professorado, o mestrado, né? Vamos então ficar bem tranquilos, bem relaxados e durante, né, o papo vai aí, se tiver pessoas do lado, coisa e tal, né, vai pensando, vamos anotando, que aqui eu tenho que dar uma sequência mais direta, então vão ter pontos, né? Sempre tem pontos que ficam, né, para ser discutido depois entre vocês. Não canso de falar, não estou aqui para definir nada. Posso falar o que eu acho, posso falar o que eu gosto, mas nunca é assim. Senão, eu mesmo fico contra o quântico, né? Aquela velha história que eu não canso de falar, ismos é fechar. Ismos é fechar. E o quântico está sempre, porque evoluímos. Estamos, né, cada vez mais em busca de novas respostas, de novos conceitos, de novas situações. Não é mesmo? Isso que é o legal. E já está quase começando. Tem mais uns 2 minutinhos. Fico muito feliz, quero agradecer as pessoas que estão vendo durante o dia. É muito bom saber que estão ali interessados, em busca, né? E estou lá no canal Professor Silvano. Inscreva-se, Professor Silvano com CY, CYLVANO, por favor, aqueles que gostam e querem e não estão sendo poucos. Estou maravilhado com a quantidade de like que está acontecendo, porque são assuntos, né, mais variados. Não quero te falar que meu canal virou é um magazine, né, porque tudo nós temos algo para expressar, tudo nós temos algo para pensar, tudo nos bate e temos que refletir, temos que solucionar, né? Então é muito legal isso. Fico muito feliz das pessoas, principalmente, que vai chegando, né? Que vão chegando, que vão cada vez mais se aderindo e se preocupando, né? E hoje vai ser muito legal. Hoje vai ser muito legal. Hoje é outro plano, é outro quântico, outra situação profunda, né? Hoje nós vamos na profundezas de nós mesmos, na profundeza de nossos eus. Vamos lá com quem que o nosso eu conversa, né? É muito interessante, é muito bom. Muito bem. 8h30. Vamos lá. Alma, o peso da fé. Nós temos algo que nos faz movimentos. Nós temos algo que nos conduz a movimentos. Então se chamou de ânima. O nosso ânima, né? Mas existe muita coisa em volta desse ânima, em volta da alma, né? Se estamos vivos, temos alma, temos ânima que anima. E é
muito interessante e é muito importante termos cada vez mais essa consciência. Por isso que eu vivo falando, intelectual mesmo, não fica deprimido. Porque ele tem conhecimento do ânima, que anima, que dá ânimos, que dá vida, que nos sustenta como vida. E se caímos em depressão, é por causa por tudo que eu vou falar agora, que vai abatendo esse ânima e fechando esse ânima. E é algo do mal. É algo demoníaco, é a inteligência demoníaca que faz isso. Porque o ânima é a gente estar aqui refletindo. O ânima é a gente estar aqui escutando e repassando. É isso que é o ânima, né? E tem muita coisa que vai abatendo, e principalmente nos nossos quânticos, no nosso raciocínio. E os ismos não nos faz extrapolar. O ismo, então é assim, então fica assim, então tá bom, né? Então a alma é o nosso ânima. E é o primeiro passo que eu quero expor, que a nossa alma tem peso. Peso mesmo. Peso. Ela pesa em nós. A alma pesa. Quando damos o último suspiro, o último sopro, a última respiração, imediatamente perdemos mais de 200 gramas. Foi identificada então a alma. Ela existe sim e ela nos pertence e ela está no nosso veio central de vida. E ela tem um peso de mais de 200 gramas, a alma de todo mundo. Comprovadíssimo. Universidades especializadas nisso, né, constataram. Perdemos, então, 200 gramas quando damos o nosso último suspiro. É o momento, então, que a alma deixa o corpo. Que a alma, então, libera o corpo. E outra coisa interessante que eu quero deixar, que não é nada que nós vamos conversar hoje, não é nada religioso, mas é também. Não é nada filosófico, mas é também. É uma filosofia? É aí que está, a filosofia pura. Nós vamos conversar hoje da filosofia pura. Mas, professor, o que é a filosofia pura? Não é a filosofia religiosa? É também. Não é a filosofia política? É também. Não é a filosofia da filosofia, né? É também. Não é a filosofia disso e daquilo? É também. Não é a filosofia dos cachaceiros? É também. Não é a filosofia? É também. Mas nós temos essa filosofia pura, né? A filosofia única, que é a filosofia da alma, que emana todas essas filosofias, do qual as nossas razões vão se adquirindo, né? Então eu diria, eu gosto de citar que é a filosofia existencial. Então nós vamos tratar da filosofia existencial. Tanto é que tem a turma existencialistas, os existencialistas, que são geralmente ligados ao ceticismo. E não é. É diretamente da alma. Só que o raciocínio é outro, né? Então os céticos aqui vão se debater um pouquinho aí, né? E vão compreender mais por que eles chegaram até as conclusões de serem céticos, porque foram que mais compreenderam essa alma existencial única e central da gente. E essa alma que pesa a gente, né? E fora a falta de educação dos outros na hora que a gente está conversando. Mas vamos continuar. Então, nós vamos falar da filosofia existencial, aonde vão formar, então, os existencialistas. Não sou religioso, não sou socratiano, não sou político, não gosto de política, não gosto disso, não. Mas então é um existencialista. E está ligado à sua alma central, só que quando ela começa a emanar, vai chegando às conclusões
né? E não vai se apegando a essas outras filosofias. Né? Filosofias poéticas, filosofias artísticas, filosofia do amor, filosofia não sei do que. Tá tudo dentro dessa alma central. Então, aí para quem gosta é a fé. Né? A alma vai ter uma fé, ela pesa, a fé pesa. Porque mesmo assim está acreditando nessa alma. Mesmo nessa alma existencial, é uma alma que se tem da fé. Eu acredito nessa alma de fé existencialista. Então a fé é de uma importância indubitavelmente indiscutível. Porque a fé é o ânima. A fé é o projeto do ânima, o projeto do existir. Existo, penso, né? Logo, existo. Logo, estou aí. Isso é a fé que faz querer existir. Então, geralmente, dentro da religiosidade fala, ele perdeu a fé, entrou em depressão. Pode até ser, se dentro do quântico dessa pessoa, a filosofia é a fé religiosa. Mas a fé existencial não se perde. Não se perde a fé interior. Essa fé e essa alma central é com quem nós conversamos. O nosso eu interior está sempre em conversa. Culpa-se que é com o raciocínio, culpa-se que é com a inteligência, culpa-se que é com a intelectualidade. É muito mais profundo. Né? É uma fé que nos transborda em ânima e nos faz dar continuidade. De existir, de levantar e deitar. E sonhar, que é onde mais aproximamos dessa alma central. Né? Então vamos lá. Então vamos caracterizar melhor como que vamos chegar a essa alma. Ou como que a alma nos faz, né, chegar a todos os outros termos que temos para... E tem como. Né? Então, quais são os termos? E o que está ligado na alma? O que começa a ser ligado na alma? Para proceder as nossas atitudes, proceder os nossos raciocínios, proceder as nossas ações. Nós temos, a partir da alma, nós temos a ética, que a ética faz a moral, que a moral faz o caráter, e o caráter faz o existir, né? O comportamento. Mas eu coloco o caráter na frente. O caráter na frente do comportamento. O caráter é muito mais importante. A gente até fala quando criança. Com a criança nós vamos dar a formação de seu caráter. E a primeira expressão de comportamento que a criança nos dá é o caráter dela. Já vemos imediatamente, né, no bebê, egoísmos no bebê, solitudes no bebê. É o caráter que essa alma já nos traz, que a alma lá já está diretamente no caráter. Então, o caráter é a primeira situação de expressão humana que nos dá o feedback do próximo. Não ainda a si mesmo, que é onde o bebê, e nós temos que conscientizar o bebê de que isso não é um bom caráter, o que ele está fazendo, ou é o bom caráter, ou é um mau caráter, ou é um bom caráter. Então, a primeira situação que a alma nos dá de reconhecimento existencial é o caráter, que é a responsabilidade dos pais de começar a moldar a educação em casa. Então já é um tratamento para a alma, o ânimo da criança, o ânima da criança, o animar da criança, né? É aquela criança cheia de nãos ou aquela criança cheia de sims demais.
né? Nossa, como ela é boazinha essa criança, né? Ou então, nossa, tem que dividir criança, tem que... É a medição do caráter, tá? Então eu vejo isso, primeiro, a primeira situação para o comportamento, né? Para as atitudes sociais, para todo o relacionamento social, temos esse caráter. E que é a primeira coisa, que é o mais fácil, é o mais humano. Vamos dizer assim, é o mais próximo da carne. Porque a carne reflete esse caráter. Né? Uma movimentação rígida, uma coisa assim, ou então uma coisa... Né? A criança no colo, vem com o tio, tem aquela do bom caráter que acredita e vai pro tio. Ou então vem pro tio, não. Você já vê que alguma coisa está acontecendo no caráter. Então o caráter é o que mais pesa, é o maior peso da alma, vamos dizer assim. Para o pessoal que está chegando agora, a alma pesa. Quando a gente desencarna, quando a gente dá o último suspiro, a gente perde mais de 200 gramas na hora. Todos os seres humanos, animais também, os animais irracionais também. Todos os animais, racionais e irracionais. Tem a alma, o ânima, que ela tem um peso sim dentro de nós. Ela está dentro do nosso ser. É outra coisa física da alma, onde a gente pode sacar que a alma pertence a esse físico. Né? Muito bem. Então o caráter é o mais pesado da alma. É o primeiro reconhecimento e são as primeiras ações de comportamentos individuais e sociais. O bom relacionamento, tudo isso começa desse caráter que envolve a alma. Então, ele está realmente aqui. É, né, a primeira estrutura da reflexão da alma. Depois da alma, do caráter, né, nós temos, então, o comportamento que ele vai influir com o que vem de lá. Se a alma, para você chegar no caráter, né, e começar a moldar o caráter, que aí não só a criança, aí você vai moldar o caráter também do adolescente, que é outro momento de muita rebeldia. Então esse caráter na infância tem que estar muito bem moldado para você saber que o adolescente tem um caráter ou ele tem um mau caráter. Né? Ou ele vai começar a raciocinar melhor do que é caráter. Que aí já é um adolescente. Já vai ter domínio do corpo, as atitudes sexuais do adolescente. Seriam atitudes de bom caráter ou seriam atitudes de mau caráter? As atitudes sexuais. As atitudes de doação ao próximo. Ele compreende melhor, ele consegue atravessar uma velhinha no meio da rua, ou ele se dane a velhinha, eu atravesso e ela que se vire lá. Isso é o caráter da pessoa. É a hora que você indica o caráter para todo mundo ver. Né? Mas através da adolescência, né, isso vai ter um peso maior. Aí ele já tem noção de religiosidade, já tem noção de filosofias, já tem noção de artes. Artes também modela caráter. A arte também transmite caráter. Mas você já começa a entender de arte, já sabe cantar uma música que te envolve no caráter. É de bom caráter essa música? Não é de bom caráter essa música? Você já começa a ter... Aí tem a escola que ajuda na formação desse caráter. E quando você vai formando esse caráter, sabendo se ele é bom, se é bom ou ruim, esse caráter vai se transformar aonde você vai conseguir alcançar um outro degrau. A moral. Você vai ser uma pessoa de moral? E quais são as suas morais? Porque todo mundo vai começar a sentir, a sensibilizar o tipo de moral que a gente traz
da alma ou que a gente manda para a alma. E é através, primeiro, do caráter. E depois, pelo comportamento adquirido do caráter da infância, no comportamento o adolescente, então, começa a ter noção de moral. Tanto é que tínhamos, por exemplo, moral e cívica né, nas escolas, né, que era muito associado ao esporte, por exemplo, que é uma questão de postura. O esporte nos dá postura, porque o esporte faz a gente aprender regras. O bom jogador, o bom esportista, ele tem que saber de regras. E dali nós vamos saber a moral que ele vai ter atitude nessa regra. Então vamos ao clássico futebol. A gente identifica na hora o jogador de bom caráter, o jogador que tem moral com as leis, que ele está ali dentro de um quadrado e ele tem que estar obedecendo aquelas leis. Por isso que tem um juiz para você saiu da moral do jogo. Você saiu da moral da regra dos jogos, do jogo em si, dentro do futebol. Né? Então, isso tudo vem lá da alma. Então, na adolescência, a gente começa a ter essas noções, então, de moral. Dentro de um país, a Constituição, né? A moral de estar dentro da Constituição, ou ter a moral de chamar a atenção que esse devido artigo da Constituição não condiz a um comportamento social. Tem que ter moral. O que é que não estão nos mostrando quando o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara passa todas essas responsabilidades de moral, passam para um judiciário que não tem nada com isso, que eles que tinham que formular essas leis, a moral dessas leis e ter a moral de viabilizar essas leis, e o judiciário ia só julgar se estava dentro da moral e de um caráter e dos bons costumes. Né? Que o comportamento, a gente está ligado aos bons costumes. Aquela pessoa tem bons costumes, os bons costumes de saber beber, os bons costumes de usar determinada, pode-se botar até dentro das drogas mesmo, né? Os bons costumes da alimentação. Isso tudo é devido ao caráter e à moral que você dá para si. Se eu estou devidamente obeso, eu teria que ter a moral dos meus bons costumes da minha alimentação. E isso, o caráter ajuda a formar o corpo, a formular o corpo. E principalmente o raciocínio. Então, a moral também dá mais essa circunstância para a formação do ser humano. Pesa. Até para você fazer o regime, você precisa ter fé. Para você parar de fumar, que eu no momento particularmente, é nisso que eu estou diminuindo um vício que adquiri há 3 anos só atrás, mas está difícil. Na adolescência, eu consegui parar numa boa de fumar. Eu tive moral de pegar um cigarro e não quero mais. E nem lembrei. Depois, na meia-idade, voltei a fumar de novo. Tive moral e caráter suficiente, né? Mas a mente ainda mais tranquila de adolescente, a mente mais tranquila de adulto, coisa e tal, né? De parar, não quis. Né? Isso você tem na bebida, isso você tem nos vícios da carta, dos vícios dos próprios jogos, de ser um torcedor. É tudo um equilíbrio que você vai adquirindo de caráter e de moral para o seu bom costumes, principalmente com você próprio e com o próximo. Mas se você faz tudo isso para você, não se preocupe com o próximo, que todo mundo vai notar como você tem caráter com você mesmo,
como você dá moral para você mesmo e como você tem os bons costumes. Não é interessante? Né? Então é por isso que fala, se você está dentro das suas regras de caráter e de moral, você não precisa mostrar para os outros. Você não precisa praticar teatro para os outros. Você não precisa ser sofista. O sofista é o quê? Eu te pago para você falar o que eu quero. Isso é o sofismo. Isso é falta de moral e de caráter. Que isso foi lá na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo. Sempre, desde a Babilônia, sempre que o mundo é mundo, desde que começou a falar, o ser humano começou a falar, já vi, até os da caverna, né? Até o pessoal das cavernas, né? Já começa com aquela coisa do caráter. Nem todo cavernoso era tão cruel quanto o outro, né? E o sofismo veio com a fala. Eu vou falar aquilo porque o outro vai gostar de mim. Mas será que eu estou condizendo? Hoje nós estamos brigando aí com um cara, né, um político que se uniu a outro, que falou a vida inteira uma coisa, inclusive a religiosidade dele, e hoje ele está lá abraçado e dando beijinhos no outro que fala, por exemplo, eu sou a favor do aborto. E esse daqui sempre falou que não. Então ele está mostrando um mau caratismo. Está perdendo a moral com a gente. Está todo mundo assustado com esse comportamento totalmente indevido. E ele está achando que está na dele. Então ele está sendo um sofista. Ele está recebendo alguma coisa para esse comportamento. E isso também, se você conclui que a moral para você, o caráter para você, você conclui imediatamente o outro no mau caratismo com você. Por isso que de repente alguém tem atitudes perto de você que você... É uma identidade que você desenvolveu dentro de você, de ética. Não, a ética ainda não. Não cheguei lá, não cheguei nem na ética ainda. Mas de moral, de bons costumes e do caráter. Então você nota imediatamente. E aqueles que adquirem na vida o mau caratismo, é um ser humano mau caráter, ele acha que todo mundo também é mau caráter, e ele então vai ter atitudes de mau caráter, atitudes de sem moral. E isso é o relacionar humano, né? Isso é, eu volto a repetir, gente, vejam a República de Platão. Leiam o mito da caverna, que vocês vão ter o mau caráter, vão ter o mau caratismo e vão ter os escravos que acreditam no sofista que está falando coisas que está sendo pago, que está tomando atitudes porque está ganhando alguma coisa, que está fazendo alguma coisa em benefício próprio. Aonde a gente erra demais, por exemplo, é na compra dos votos. É o maior erro com a gente. A gente sabe do tamanho dos nossos votos. A gente sabe que quando a gente vota, a gente está votando por um país, por uma cidade, por um estado. Na questão mundial é o nosso voto. Mas entrou um dinheirinho, fez bem para o meu umbigo, vou pagar aquele pouquinho. Mas e o resto? Então você está se traindo, você está diminuindo a moral do seu voto, você está diminuindo a moral do seu caráter e você está diminuindo o seu comportamento. Aí, entrando um pouquinho dentro da filosofia religiosa, e se você tem um santo lá no cantinho de casa, aí então, na tua filosofia religiosa, aí desandou tudo. E dentro do nosso mau caratismo, e dentro da nossa má índole, né, má situação, a gente dá hora para o santo, senhor fica calmo aí, eu estou precisando de mais desse dia. Né, eu estou precisando de mais desse dia. O senhor ficar quieto aí. Então a gente ainda discute até com a filosofia religiosa que a gente tem. Olha o que a gente está fazendo com a gente mesmo, dentro do nosso caráter, do nosso comportamento, da nossa índole. Caráter e índole se equivalem bastante, tá? Índole e caráter
são quase sinônimos. E moral, que já tem um passo a mais, que a moral engloba, né, o caráter e a índole. Então você não está agindo com moral quando você deixa o voto entrar na sua casa. Você não está agindo com a sua própria moral. Então, e o que o político gosta? Ele não tem moral mesmo, ele não tem caráter e não tem boa índole. Quanto que você precisa para o seu voto para mim? Então, compra o que é de mais precioso seu, os seus votos, as suas atitudes, a sua fala, o seu agir. Você acaba de perder a moral. E ai de quem fala, né, com a gente. Quando você toma atitudes dessas, você se torna um sofista, está falando para ter lucro, porque alguém pediu para falar e ia te dar isso, ou você toma atitudes que alguém pediu falar e você vai ganhar isso. E no final nós vamos ver tudo o que gera, né, lá no finalzinho. Que nós temos mais um degrauzinho para subir ainda. E quando você toma todas essas atitudes, ou do bem ou do mal, com o seu caráter, sua índole, o seu comportamento e sua moral, que quando você sensibiliza isso mesmo, que você dá conteúdo mesmo à sua moral, você dá significado mesmo à sua moral, você dá conceitos realmente à sua moral, à sua ética. Eu estou com a ética, eu quero entrar na ética, eu estou falando, com a sua moral e com seus bons costumes, e você debate com ele, todo mundo nota. E você acha que você caiu numa máscara que ninguém está notando. E tá, para quem desenvolve. E continua. E passa pelo inferno das pessoas que tomam essas atitudes e que basta dentro de casa, pode acontecer. Uma família já... Uns de má índole, outros de má fé, outros de má... Aí a gente fala até a fé, por isso que a alma está ligada à fé. A fé pesa. A má fé, você já debate dentro de casa, que você vê que um irmão não tem o caráter suficiente, a moral suficiente para estar falando e fazendo o que está fazendo, mas você tem a própria consciência e sabe que é o melhor, é estar dentro da sua moral. E do seu caráter e da sua índole, começa debate já dentro da casa. Na hora que você abre, então, a porta da tua casa, é a sociedade, né? Que aí o comunismo adora praticar o mau caratismo. Quanto mais mau caráter, melhor para eles, para tomarem as atitudes dele. Volto a repetir, vejam, e eu tenho lá no meu canal, tá? Canal Professor Silvano, lá no YouTube, as 3 aulas sobre o mito da caverna, que é justamente esse debate, mas muito mais explícito, que foi feita 300 anos antes de Cristo, essas observações, e que hoje é o máximo da história, e que estava junto com os hebreus. O livro de Platão ficou junto com o dos hebreus, que tem as leis de Deus, as leis da alma, né? Aí começa o debate social, que o adolescente começa, aí vamos lá, que tem, vamos lá roubar, não sei o que, a goiaba do vizinho. Tem aquele não, eu não vou roubar a goiaba do vizinho. Vamos pedir para o vizinho a goiaba? Isso é mínimo detalhe, importantíssimo, que vai seguir para o resto da vida, retratando o teu caráter, a tua índole, a tua moral. Mas o adolescente, que delícia, né? E eu também roubei a goiaba do vizinho. E é mais gostosa mesmo a goiaba do vizinho. Mas não roubei a casa do vizinho. Não dei prejuízos ao vizinho. Nunca dei. Nunca entrei para uma janela para poder roubar as coisas dos outros. Nunca arrombei uma porta para poder, por uma estrutura de moral e de bom comportamento,
né? E muitas vezes o mau caráter fala, você é isso, você é aquilo, você é um banana, você... Aí aqueles nomes que saem, você imagina, vamos lá, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Aí uma opção soa na hora, você tem que ter esse raciocínio na hora. Eu não vou, você é um bundão, sou, mas eu não vou entrar na casa do vizinho para fazer qualquer coisa contra o que não é meu. Que é aquela situação do pai e da mãe. Cheguei com uma agulha em casa. O pai e a mãe, da onde veio essa agulha? Aonde você arrumou essa agulha? Como que surgiu essa agulha na tua mão? Eu não dei dinheiro para você comprar. O que aconteceu com essa agulha? Ah, eu ganhei. Então vamos lá ver de quem ganhou, se ganhou realmente. Ou então o mau caráter, não tem nada com isso, deixa a agulha aqui. E revira a cabeça do pai e da mãe e sai com a agulha. Isso eu estou falando, exemplo de uma agulha. Hoje, né, temos celulares aparecendo dentro dos lares, ninguém pergunta. Temos muita coisa aparecendo dentro dos lares e ninguém pergunta de onde que veio. Então, está sendo mal direcionado no caráter, na índole e na moral. Muito bem. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu tenho que passar para outro degrau. Nós temos esse tempo limitado de 1 hora, né? Então, nós temos a ética, a índole, os bons costumes, né? Que isso vai gerar os bons costumes e essa moral, que aí na adolescência, né, e no adulto você começa a ter noção de moral, né? Que aí você já começa a tomar consciência. Moral cívica é a moral do país. Como eu vou conduzir um país através de uma moral, que é então a constitucional. Como que eu vou gerar meu município? Através da Constituição do município. Como que eu vou gerar o meu Estado? Através dessa Constituição. Eu vou ter que ter moral e vou dar moral a isso que foi solucionado por um todo, porque toda a Constituição é um todo que fez. E botou a regra para todos seguirem. Né? Agora nós vamos raspar na alma. Agora nós vamos ficar batendo na alma. Agora que o babado pega. A alma está aqui. Ela é divina. Ela é a existência. Ela é o ânima. A ética. Aí que é o babado. A ética é a somatória disso tudo. Se eu tenho moral, tenho índole, tenho né, o bom comportamento, aí eu bato na ética. E a ética que está pertinho. É a ética que está o eu interior que conversa com a alma. É a hora eu tenho certeza que eu não posso fazer isso. Mas vou lá e faço. Então aí nós vamos chegar na ética, e com esse comportamento da ética, é um pequeno desvio da ética, que é a que está de mão dada com a alma, né? Porque aí a moral está de mão dada com a ética, o caráter e a índole está de mão dada com a moral, que está de mão dada com a ética, né? E os bons costumes, o comportamento, que gera, com essa somatória que a gente vai adquirindo, é a ética. Então o adulto sabe sim da ética, porque o eu interior está ali. Agora tem, né, aqueles que nascem já com a ética pronta e dá um bafafá até dentro de família. Os maus caráteres da família jamais admitem a ética da criança, que já dá lições de moral, ao chamado lições de moral. A ética é a que está juntinho da alma. E aí vem as consequências.
Dentro da religiosidade, isso é ótimo, né? Tudo que você vai tem volta. Tudo que você fez aqui você vai pagar. Tudo que não sei o que lá. É esse momento. É a consequência da ética com a alma, o ser divinal dentro de você. E existencial e que pesa mais de 200 gramas dentro de você. A bendita da alma. E que te dá o ânima. Então a gente pode vir de lá para cá, ou pode vir da ética, da alma, da ética e da moral. Eu gosto de vir, né, lá do caráter, da índole, para a gente chegar aqui, eu acho que fica mais claro. Tá? Por isso que eu estou, né, fazendo isso. Eu acho que fica mais claro para as pessoas compreenderem. Foi uma das formas que eu compreendi melhor. Então o que é ética? Ética é o que está de mão dada com a alma e que carrega todos os outros comportamentos que a gente tem. Então a ética ajuda a pesar a alma. Pô, que falta de ética, né? Você não está tendo ética comigo. Quer dizer, está te faltando moral, está te faltando índole, está te faltando caráter. Porque o teu comportamento comigo não está tendo ética. E minha alma está aqui batendo. Não é assim. Ele não pode fazer isso com você. Não está certo. Não concorde com ele. Para pensar. Pense mais. É onde a gente tem que estar muito bem preparado dentro dessas estruturas para a gente ter as reações para a alma passar para a ética e a gente ter a reação certa. Por exemplo, te chamam para corrupção. Na hora, dá licença, não conte comigo. Mas são milhões e bilhões, e vai ganhar isso, e vai ganhar mulheres, e vai ganhar belezas, e vai ganhar sustentações e coisa e tal. Não. Mas se você fizer sexo, você vai ter tudo. Não. É imediato. Quem está preparado com todas essas substâncias, não duvida. Mas você tem o direito da dúvida. Então é aquele, calma, eu vou pensar. Ótimo. Foi a tua ética que falou para a tua alma. Vou pensar. Quando vem o errado. É lógico. Vamos todos para uma cachoeira nos deliciar. Que delícia. Então, a tua ética acha legal ir lá para a cachoeira e se deliciar. A aceitação é imediata. Né? Mas, se eu te der isso ou aquilo que é ilegal, então é onde entra a corrupção. O corrompido, ele bate na alma. É a ética com a alma. Mas você tem o direito de pensar, de mastigar, de ruminar a determinada situação do qual você é levado. E quantas vezes a gente tem pessoas chegam e falam coisas pra gente, e a gente fica até 2, 3 dias. Será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu vou? Será que eu não vou fazer? Você ainda está com o seu eu interior conversando com a sua alma. A tua ética ainda está viva. A tua ética ainda está revivendo. Porque aí você começa, e se eu fizer isso? O que vai acontecer? É onde você está com o teu eu interior. E se você vem bem formado, você perde o medo. Então é onde os demônios, o ruim, o mal, o pior, o que pesa, o que dá dor nas costas, te dá dor de cabeça, te dá desânimo, te faz até deprimido, é quando você pega a ética e não corresponde à alma. Você sabe que você ficou ruim para pensar se vai aceitar ou não, já é uma grande solicitude, uma solicitação da alma. Olha, vai te pesar a vida, vai te pesar. Aí corre para os freudianos. O que os freudianos fazem? Toma esse comprimidinho que você fica leve. Toma um comprimidinho que a tua mente vai ficar levinha e de repente você aceita. E nunca mais você vai ficar livre do comprimidinho pelo que pesou
na tua consciência. De repente a gente toma até atitudes involuntárias. Aí não tem que pesar muito não tem que ficar com medo não. É só retomar. É só fazer o autoconfesso. Errei. Então você está falando com a tua alma, a ética está falando com a tua alma. Errei. Tem até uma, errei sim, né? Errei sim, né? Parará. Então você pode retomar a tua ética desse erro que você cometeu com a alma, porque a alma vai ficar buzinando na orelha para o resto da vida. E aí sim, começa depressões. E aí sim, começa uma doença, vira até para a carne. A carne não quer mais reagir. Não vai ter mais ânima de reação. E é a maioria das doenças. É o começo do mau caratismo. Dor de cabeça, você não está concordando com você. Dor de cabeça, você não está com... E eu rezo para o mundo inteiro para ninguém ser telepata. Porque pega a dor de cabeça dos outros, pega a coisa dos outros. Telepata agem de mau caráter com a gente, mas depois é 10 minutos ou um dia depois não adianta vir que não tem. Não era eu, era ação telepata. Aos que acreditam em espíritos, é assim que o espírito age. E a gente tem a chance, sim, de vir no eu, raciocinar com a alma, através da ética, o mais próximo da alma, e refazer. E quantas vezes um grande erro que alguém faz, se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que é o retomar. Mas tem uns que precisam, e muitos não, nem assim, ficam 10, 20, 30 anos na cadeia e não adianta sair de lá e cometem a situação. Porque sempre, não é religião isso, não é religião, é questão natural da alma. As consequências. E o freudianismo, por exemplo, ele é totalmente inconsequente. Inconsequente. É um horror. É um assassinato mesmo. É um genocida da humanidade. Porque ele é inconsequente. Porque nós somos freudianos e temos a certeza de querer fazer isso, então você vai ter que fazer isso, e se não fizer isso, você não... E eles ainda trazem a consequência de você não ter feito. Deito e durmo sem nenhum remedinho freudiano. Então quer dizer que está tudo certo com você que deita e dorme sem precisar recorrer. Aí vem o famoso equilíbrio da alma. Por isso que na hora que é para ficar nervoso, fique. E na hora que ficar nervoso, falou bobagem, retifique. Depois, na hora que ficar calmo, estava nervoso e falei bobagem. Faça essa movimentação para não ficarem presos. Falei aquela bobagem também. Não retiro a minha palavra. E a minha palavra vai ser o resto da vida. Não falo, não peço desculpa. A ética e a alma vai ficar ruim. Vai precisar de remedinho, vai precisar de ir pro bar beber, para esquecer. Vai precisar de, agredir quem mais ama. Então, até quem que a gente agride com mais facilidade? Quem a gente mais ama. Mas chega uma hora, quem mais ama, enche o saco e tchau pra você. Quer nem ver na tua frente. É muita questão de casal, muita questão de amizades, de grandes amizades. Que é o abuso da ética para com o bom amigo, o abuso da ética para com a boa companheira, o abuso da ética para com os pais. Então a ética é o babado. Além dela ser essa somatória, ela é a que bate no travesseiro. A ética e a alma, seu eu interior.
E não adianta botar o travesseiro na cara, e não adianta tomar comprimido para dormir, porque no outro dia vai ter que tomar de novo, porque continua batendo. É a consequência de ter saído da sua origem existencial, a sua alma, que tem peso, mais de 200 gramas. No seu corpo, a alma está pesando 200 gramas. Então é a fé que vai ajudar nesse ânima. A fé de prosseguir, mesmo com o erro, retificar o erro, e a fé vai te dar o prosseguir. Não é a fé religiosa, é a fé da alma, do ânimo. Não é lindo? Não somos seres humanos lindíssimos. Olha que perfeição extrema que temos dentro de nós. Olha que coisa mais linda que nos apetece e nós judiamos disso. Por ignorância, por não querer refletir, por não querer saber disso, o que é moral, o que é ética, o que é bons costumes, o que é caráter, o que é índole. E isso adoece o corpo. Que as nossas células são neuronais, as nossas células são elétricas. Nossos organismos é eletricidade pura, são neurônios, são elétrons puros. E os neurônios que regem isso, que é o neurônio, os neurônios que nos dão o raciocínio dessa existência da alma dentro da gente, que é uma fé que pesa. E é nessas horas que pesa. Nesses últimos minutos, então, tinha muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que já deu para a gente, né, colocar em pauta. Mas, professor, e para gestar tudo isso, e para a gente condensar tudo isso, o que a gente tem que ir fazendo e colocando isso em cima disso, o que a gente tem que ir pautando no dia a dia? Uma linda palavrinha. Uma linda palavrinha. Virtudes. Haja dentro das virtudes humanas. Ser virtuoso. O que o mal odeia. Já começa desclassificando o ser humano dentro. Aí hoje se chama de bullying, né? Não é virtuoso. O que não é virtuoso sabe daquele que está sendo virtuoso, que está praticando esses degraus do caráter, da índole, né, da moral, da ética, e tem o bom costume. É onde quem tem que ser esse virtuoso, por exemplo, que a gente mais exige? Os líderes espirituais. Né? Então os padres têm as virtudes, é o virtuoso. Tá? Aí dentro da filosofia religiosa está quase em santidade. Mas o filósofo, e mesmo o filósofo cético, ele tem as virtudes para com a filosofia dele. Vamos botar a Kafka. Né? Kafka ele chama a atenção justamente da falta das virtudes. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele tem livro que ele mata a Deus. Assim falava Zaratustra. Outra que respalda muito na ética, uma brasileira nossa que respalda muito na ética e nas consequências, Clarice Lispector. Ela é cínica. Tem hora que ela é cínica para poder colocar virtude no seu devido lugar. Para chamar atenção de faltas de ética, de faltas de moral. Ela tem um certo cinismo. Um certo cinismo, não. Então reflete aí, ó, na filosofia literária, reflete todos esses setores da alma.
Então, toda atitude da gente é um reflexo da alma, do ânima da alma. E a gente tem que estar compreendendo, dando esses conteúdos para a gente poder agir naturalmente, ser um ser virtuoso, fresco. Vamos falar fresco, viado, babaca. Só estou sendo virtuoso. Só estou agindo com as minhas virtudes. Não vou fazer, não quero aquilo. Pode pensar em o que quiserem. Menina trouxa, não caiu na minha, né? Não, as virtudes dela não faz cair nas faltas de virtude que a gente quer, principalmente que as mulheres tenham para com a gente. Que é o famoso vou buzinar a cabeça da menina e tirar ela das virtudes, da ética dela, para cair no meu mau caratismo. Simplesmente, eu só quero uma noite, por exemplo. Isso dentro de Freud, que adora, né, e que fez isso, e que o comunismo fez isso com a população em todos os níveis. O comunismo não tem virtudes. O comunismo não age com virtudes. Só a república, na questão ampla, né, dos sistemas políticos, a república e certos impérios, e certos imperialismos, do quais os reis eram virtuosos. Aí vamos em Maquiavel, que chama atenção lá no Príncipe. Quando se perde as virtudes, quando o príncipe se perde as virtudes, vai para o buraco, vira um facínora, vira um déspota, vira um tirano, vira um maquiavélico, que até o nome dele faz o adjetivo, né? O nome próprio, o substantivo nome próprio, se torna um adjetivo. Maquiavel vira maquiavélico. É o momento da ética. Então, gente, era mais ou menos isso. Tá? A alma pesa, a alma é central, e agora eu vou colocar uma coisa do qual eu creio. Dentro da questão religiosa, eles falam, eu quero a minha eternidade. A alma, vou buscar a minha alma eterna. Agora, nesse exato momento, todos nós estamos na nossa vida eterna. Isso agora é a nossa vida eterna. E estamos no momento de aprendizagem da nossa vida eterna. E dá 5 minutos, se eu desligar quem falar, babacada, estão acreditando no que eu falei? Eu estou diante da minha vida eterna, machucando a minha alma através da minha falta de ética, de estar passando uma coisa para vocês que eu não creio. Que eu estou dando de gostosão com vocês, e aí é o meu mau caratismo. Certo, gente? É de extrema importância. Tentem cada vez mais, dentro da filosofia existencial, a filosofia pura. E junto da filosofia pura, então tem filosofia religiosa, filosofia política, filosofia ambiental, que é o respeito ambiental, que eu posso citar que Dante Alighieri, no inferno de Dante, tem o poço do inferno de quem cometeu mal com a natureza, quem não teve ética, moral, bons costumes e caráter com a natureza. Todos os países do mundo saíram disso, caíram nessa falta de ética. O Brasil ainda sustenta a natureza de como foi nos dado para morar e para nos dignificarmos diante da natureza. É uma falta de ética. Então o que eu quis colocar aqui para vocês é a ética pura, a filosofia pura, existencial. Então não é nem religiosa, nem nada. Então os céticos estão me compreendendo naturalmente. Se já não estiverem dormindo, isso daí eu já sei de cor e sorteado que o professor está falando hoje. Se já não dormiram. Porque eles estudaram isso para eles poderem serem céticos. Não se envolverem com a filosofia religiosa, não se envolverem com a
filosofia política, não se envolver com a filosofia, com essa filosofia, com essa filosofia, com essa filosofia. Filosofia educacional, filosofia científica, filosofia... E por isso que a filosofia, ela abrange, ela é totalitária, né? Porque ela está com a ética de mãozinha dada com a alma, com o eu, e se debatendo o tempo todo. E quem tem ânima, e quando menos fere a ética, a moral, e o caráter, menos doenças, principalmente as mentais. Menos recorrer ao absurdo freudianismo, charlatão, genocida, assassino, que não se curou do próprio vício, que vai dar remedinho para você cada vez mais ficar mais longe da sua consciência de ser alma, de ser eterno. Não se esqueça, você agora está na sua eternidade. Então, cuidado com o que você vai falar agora com alguém. Você vai poder estar ferindo todos esses degraus, que vai ser a virtude. Tente ser o mais virtuoso que você puder ser. Adquira as virtudes e deixa o povo meter a lenha, mas não saia da sua virtude. Você vai viver bem. Uma coisa eu posso passar aqui para vocês. Tive lidante, por exemplo, com 12 anos. Eu venho de uma família religiosa que muitas vezes não tem a ética religiosa que devia ter, principalmente comigo, coisa e tal. Não teve coisa e tal. Mas até hoje eu não entro em farmácia e não tenho um comprimido mental. Se sinto dor de cabeça dos outros por uma evolução quântica que eu tenho a mais, que fazem abusos absurdos dessa evolução quântica. Mas eu não tomo um comprimido. Tomo um físico, que é de pressão. Que aí falam que é até hereditário. E meu pai e minha mãe eram pressão alta, e eu tenho a minha pressão alta. Mas agora que eu emagreci, que eu já tive até 120 quilos, então já, né, meu comprimido é mínimo. Mas é mesmo a questão física. Mas se fico nervoso, a pressão vem, né? Então é o único comprimido que eu tomo comprimido até hoje. Eu tenho 6,1, 61 anos. Eu não tenho uma farmácia dentro da minha casa, nem farmacinha, nem nada para dorzinha de cabeça, porque é para dorzinha ali, porque não sei o que lá. Se dá uma extensão no braço, a gente analgésico, se a coisa ficar muito ruim, aí toma um analgésico, uma coisa, mas farmacinha e toda hora recorrer aos remédios freudianos, abusivos, cruéis, assassinos, graças a Deus até hoje. E peço a Deus que me leve até o máximo possível que eu não possa. Porque eu vou cada vez mais aonde eu falo. Eu estou de bem com Deus porque eu não tenho meus comprimidos ainda. Então eu estou de bem com Deus. Suporto uma dorzinha ali, suporto uma dor ali, dá para suportar, nada crônico, nada... Eu vejo que eu tenho um caminho de virtudes, que eu venho sim, entendendo o máximo possível que eu posso. Perfeição, só quando eu for só alma, né? Só quando eu for só alma, que todos vão estar na perfeição. Mas é uma busca. E se eu falo uma mentira na esquina, eu tenho certeza que eu volto com dor de cabeça. Aí tem aqueles ainda mais exagerados, e mentir lá, tropecei aqui, caí duro. E machuquei o dedo ali, eu fui falar mentira, aí já vem o misticismo não, já vem o místico, né, muita coisa, porque são as consequências da alma, não é verdade? Aí são as consequências da alma. É muito bonito. É sobre você. A alma é sobre você. Busca entender. Diminua suas dores. Diminua os seus comprimidos. Creia mais no que fala, não faça. Não é teu, não pega. Principalmente pegar coisa dos outros.
E político, a única coisa que você vai fazer é pegar o dinheiro da luz do nosso trabalho. Olha aí o que deu. Tá todo mundo saindo fora. Porque a luz do nosso trabalho é o poder da nossa alma, da iluminação da nossa alma, é a luz do nosso trabalho. O que a gente tem de mais correto, a fé não é obra. Qualquer tipo de trabalho e trabalhador está dando isso como obra de fé para a alma, para a tua ética. E viver segundo o que você consegue com a sua luz. Agora você tira 5 meses do que você ganha, dá na mão de político para político fazer o que quer. Vão passar mal sim, vão ter problemas sim, vão... Não adianta. É a consequência da alma. Questões freudianas não foi em cima de ética. Começaram a errar com as pessoas desde pequenininho. Tem consequência sim, e tem que engolir essa consequência. Se não quiser engolir também, vai morrer com dores, e vivem com dores. E a gente vê com dores. Quantas pessoas que usou o sexo a vida inteira e hoje só sabe falar de dor. Ou joga as pessoas no sexo a vida inteira e hoje só falam em dor, em depressões, em não sei o que lá. E a vida é uma merda e nada funciona. Se você vive dentro das virtudes e você tem essa compreensão da alma, por mais que te tire, mais você tem o regozijo de estar diante da tua alma e da tua ética, maravilhado. São os virtuosos. Quantas vezes vai, gente, mas tua vida está um bagaço, o que é isso? Você ainda tem uma palavra de consolo para dar? É uma pessoa virtuosa que está dentro da alma, está dentro da ética, está de mãozinha dada com a ética, e essa ética de mãozinha dada com a moral, de mãozinha dada com o caráter, de mãozinha dada com índole, e dando esse bom comportamento de ainda falar legal e dar às pessoas a alegria necessária. Porque os mal-humorados saem xingando todo mundo, nem bom dia dá, né? Tá tão ruim, a ética ficou tão mal, né? A moral ficou tão mal, o caráter tá tão mal, que não serve nem para dar um bom dia para as pessoas. A gente já vê na hora, coitado desse ser humano. O que atormenta a alma deles? A falta de ética, a falta de moral, a falta de caráter, que se cometeu e não se regozijou. Não se deu ao princípio básico de errei e não cometerei mais. São virtudes. É ser o virtuoso. Dá para falar mais 2, mais 3 horas, dá para amanhecer falando sobre isso, né? É uma delícia. Mas a gente vai ter que terminar, tá? Mas podemos voltar, podemos estar aí. E quem está chegando agora, quem veio chegando durante o caminho, podem retomar, vai estar aí no Face e vai estar lá no canal YouTube. Professor Silvano com CYLVANO. Silvano com CY. Se você botar Silvano lá, você vai cair aqui tanto de professor Silvano, tudo com SI. Só o meu. O computador tem hora que até pergunta, tem certeza que é Silvano com CY? Eu tenho certeza absoluta porque é do meu documento de nascimento, né? Então, Silvano com CY no canal. Se vai achando legal os papos, vão achando, dê então seu like, que já são mais de 300 vídeos nessa filosofia atualizada. Tudo que temos hoje é da história da gente. Então, há quem fala que é da história, há quem acredite que é da história humana da gente, há quem acredite também que além da história humana, da história da alma da gente, porque ela é eterna e a alma tem idade, e não é a idade corporal. Aí eu já vou entrar um pouco dentro de espiritismo, ninguém é obrigado. E eu não quero falar dessa filosofia espírita, né? Eu quero falar da filosofia existencial.
né? E a filosofia, então, estende mais a filosofia espírita, a filosofia católica, a filosofia luterana, e que o comunismo, agora uma coisa é correta, o comunismo tem horror de divulgar esse tipo de conhecimento da própria alma. Eles têm horror. Eles querem matar Deus, matar a alma para ficar facinho para eles, para pegar toda a luz do nosso ar e mandar para eles. Toma. E a gente ganhar o mínimo. E não duvidem disso. Provo para vocês hoje. Não se ganha nada deles. E chupam tudo. Tudo. Não duvidem. Está claro e objetivo, filmado e está tudo pronto para mostrar para todo mundo. Por exemplo, vocês pegam uma Coreia do Norte. Pega Cuba, né? Professor Silvano, canal YouTube. Estende demais, gente. Eu chamo até, é a filosofia até de bar, né? Se na verdade a gente vai até amanhecer. E aquelas conversas gostosas que em bares se tinha, né? Hoje é boquinha da garrafa em motel e depois angústia depois de motel, depois fazendo merda com as famílias depois de motel. Não, existiam realmente poetas, filósofos que faziam das mesas dos bares isso, papos igual esse, existenciais da alma. Vamos dar uma retomada nisso também, né? Vamos saber conversar com as pessoas. Falou? Valeu. Namastê. Muito obrigado. Você tem uma alma eterna. Cuide dela com conteúdos, raciocínios, palavras. Escutem, vejam e façam acontecer. Valeu. Até mais, gente. Até mais. Lindíssima, né? É lindíssimo. Quem faz filosofia são aulas lindíssimas, mas que a gente pode ter no dia a dia. Não precisa, né, tá muito na universidade, não. Tá no dia a dia. Falou? Até mais, valeu. Brigadão. É uma honra, gente. É uma honra ter vocês aqui e o pessoal que vem de tarde e de manhã, de tarde e amanhã e no final de semana assistem também. É uma honra. Muito obrigado. É a presença de Deus, sim. Pode ter certeza. Valeu, até mais.